Bom dia, boa tarde, boa noite, youtubicos e youtubicas do canal. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre amplificador operacional. É um componente eletrônico que é um circuito integrado, que desempenha, além do óbvio de fazer amplificação de sinal, ele pode realizar outras operações. Afinal de contas, o que é o amplificador operacional? Também conhecido como AMP-OP, o amplificador operacional é um componente eletrônico capaz de amplificar sinais e realizar operações matemáticas, como por exemplo, soma, subtração, multiplicação, derivação e integração. Esse componente ele pode ser utilizado como um componente de precisão, dependendo do circuito que vocês querem utilizar. Aqui temos os três tipos de amplificador operacional. O LM324, que ele tem 4 amplificadores operacionais nele. O LM393, que tem 2 amplificadores operacionais. E o LM741, que é esse daqui. Os outros dois eu não tenho para fazer a demonstração. É um integradinho bem simples, mas o que ele faz é fantástico. O pino 1 e o pino 6 vamos pegar o exemplo do 741. Eles são os pinos de offset. O pino 1, 2, ele é a porta inversora. O número 3, a porta não inversora. O 4 é o aterramento ou negativo. O 5, o 6 é a saída. O 7 é o VCC. E o 8 é o não existe, é não conectado. E o amplificador operacional, ele precisa em alguns circuitos ele precisa de uma fonte simétrica para funcionar, porque ele vai precisar da tensão positiva e da tensão negativa. Mas em outros circuitos ele não há necessidade de uma fonte simétrica, basta o positivo e o negativo normal. As principais características do amplificador operacional. Antes de mencionar as principais características de um amplificador operacional, é importante destacar que alguns aspectos são específicos de cada modelo. Portanto, sempre consulte o datasheet do componente, ou seja, cada circuito vai exigir um amplificador operacional específico. O amplificador operacional possui uma estrutura relativamente simples. É um componente eletrônico compacto que internamente é composto por resistores, capacitores e transistores. Os resistores para limitar a corrente que vai entrar nos transistores, os capacitores para o acoplamento e desacoplamento do sinal, e os transistores que vão trabalhar com o amplificador. Basicamente, ele tem duas entradas, que é a inversora, identificada pelo sinal negativo, e a entrada não inversora, identificada por um sinal positivo. Além disso, o amplificador operacional tem uma saída VO e uma alimentação positiva mais VCC e alimentação negativa menos VCC. Aí aonde entra a nossa fonte simétrica. E a estrutura interna dele é relativamente simples. O negativo é inversora, positivo não inversora,
o VCC, mais VCC, menos VCC e a saída. Que no caso do 741, a entrada inversora é no pino 2, a não inversora no pino 3, o mais VCC, o mais VCC, o pino 7, e o menos VCC, o pino 4, e a saída no pino 6. E as características de um amplificador operacional, em condições ideais, ele apresenta resposta às altas frequências, alto ganho em malha aberta, alta impedância de entrada, baixa impedância de saída, baixa sensibilidade à temperatura. Ou seja, esse componente ele não é afetado por transientes e fatores externos. Características de um amplificador operacional ideal. Ou seja, um componente ideal, na prática, ele não existe. Mas ele apresenta as seguintes características: ganho infinito em malha aberta, resposta de frequência infinita, impedância de entrada infinita, impedância de saída igual a zero, insensibilidade à temperatura. Aí, como foi dito agora há pouco, esse componente ele é bem preciso e não sofre com as interferências externas e os transientes do circuito. Funcionamento de um amplificador operacional. O sinal na saída do amplificador operacional depende da diferença de potencial entre os sinais aplicados nas entradas inversora e não inversora. Além do ganho deste amplificador, que depende de sua configuração, é importante lembrar que se o ganho for muito alto, o amplificador operacional satura e a máxima tensão de saída será de acordo com a sua alimentação. Considerando a entrada inversora aterrada, ao aplicar um sinal na entrada não inversora, este mesmo sinal sai amplificado, ou seja, não invertido. Porém, se a entrada não inversora estiver aterrada a um sinal for aplicado na entrada inversora, este mesmo sinal chega na saída amplificado e invertido. Também é bom destacar que o ganho do amplificador operacional pode ser controlado. Para encontrar o valor do ganho, basta fazer a relação entre o valor obtido na saída pelo valor da entrada do amplificador operacional. Ou seja, basta dividir o valor da saída pelo seu valor de entrada. E ele funciona, o amplificador operacional funciona em 3 modos: em realimentação positiva, realimentação negativa e sem realimentação. Agora vamos para o amplificador operacional com realimentação positiva. Um amplificador operacional configurado com a realimentação positiva está operando em malha fechada. Nesta configuração, a entrada positiva do amplificador operacional é ligada em sua saída através do resistor RF. Também vale a pena lembrar que o amplificador operacional, operando com a realimentação positiva, não funciona como um amplificador de sinais, pois ele tem uma resposta não linear. E aqui está a configuração: a entrada não inversora com a realimentação na saída, com o resistor RF e o resistor R1. Por causa desta realimentação, o ganho do amplificador operacional pode ser facilmente projetado, mas a desvantagem desse tipo de realimentação é a estabilidade no circuito, pois ele é muito usado em circuitos osciladores. Amplificador operacional com realimentação negativa.
O amplificador operacional com realimentação negativa também é muito simples. A sua ligação é ao contrário da realimentação positiva, pois a saída do amplificador é reaplicada à entrada inversora através de RF. Com esta realimentação, ele também tem a característica de operação em malha fechada, ou seja, o ganho do amplificador operacional é definido por R1, RF, que pode ser facilmente projetado. Ou seja, tudo que é na realimentação positiva, você inverte e coloca na realimentação negativa. E aqui estão os dois modos que ele funciona. É nesse tipo de circuito, nesse tipo de realimentação que acontece o curto-circuito virtual, onde o sinal aplicado na entrada não inversora é o mesmo na entrada inversora. O amplificador operacional sem realimentação. Diferente dos modos de operação citados anteriormente, o amplificador sem realimentação está operando como uma malha aberta, ou seja, não tem nada fechando aqui e aqui, e só os sinais entrando por aqui. Pois o ganho do amplificador é estipulado pelo fabricante, ou seja, o ganho não pode ser controlado, sendo comumente utilizado em circuitos amplificadores. E aqui está os dois sinais entrando para chegar no amplificador e na saída. E as aplicações do amplificador operacional? São muitas as aplicações para um amplificador operacional. Além das aplicações citadas anteriormente, é possível destacar as seguintes aplicações: como integrador, isolador buffer e filtros ativos. Bom, isso daqui são os cálculos, mas isso aqui vai ficar para um próximo vídeo. Ou seja, se vocês... E aonde vocês podem encontrar esses amplificadores operacionais? Vocês podem encontrar num torno CNC, num centro de usinagem CNC, num centro de torneamento, em circuitos de precisão, em circuitos onde tem equipamentos hospitalares, circuitos críticos, onde precisa ter uma precisão em uma dosagem de um determinado produto químico, água ou qualquer outro elemento. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem e indiquem o canal para um amigo para ajudar no crescimento. Muito obrigado.